Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Cast. Este projeto que tem um propósito de levar informação, de levar conhecimento através de histórias. História de pessoas que já fizeram, como eu sempre digo, pessoas que já amassaram barro. E hoje eu estou aqui com Ivanilson Galindo, que é empresário, escritor, está aqui na segunda geração e já preparando a terceira geração do grupo BRF1, não é isso mesmo? Isso. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui conosco, você que tem aí várias empresas, atua em vários estados, então tirar um pouco do seu tempo para vir aqui compartilhar a sua história, compartilhar um pouco dos seus aprendizados, eu agradeço bastante, que com certeza vai enriquecer este projeto. Inclusive, quero lhe fazer um convite, porque eu vou mudar agora, ampliar, inovar, na verdade, que eu quero ir até a empresa, conhecer a empresa. Vamos estrear esse projeto na sua empresa. Vamos lá conhecer um pouco, conversar com os colaboradores. É uma espécie de uma prova social, não é, Cássio? Ou seja, o que você vai dizer aqui hoje, eu vou lá pegar também essa essência dos seus colaboradores, do seu filho, que é a segunda geração, tá? Aliás, terceira geração, não é isso? Então, seja bem-vindo. Quem é você aí na fila do pão, tá certo? De onde você veio, qual é a sua formação, quais são suas empresas? Fala um pouco para aqueles que estão nos assistindo e ou nos ouvindo, possa conhecer um pouco você. Eu quero te agradecer, né, por estar aqui, você ter me convidado. Eu aceitei, eu acho que assim, de pronto, eu acompanho a tua luta aí pelo empreendedorismo, pela gestão, admiro você. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou Ivanilson Galindo, eu sou natural de Recife, mas já me considero, inclusive tenho título de cidadão paraibano. Já estou aqui há mais de 20 anos. Comecei trabalhando com meu pai no ramo de distribuição de medicamentos. Comecei com 15 anos. Meu pai já herdou isso do pai dele, né? Então você já é a terceira geração? Eu já sou a terceira geração. E o seu filho é a quarta geração? A quarta geração. Uhum. Meu avô, ele trabalhava como vendedor ambulante na época. Conhecidos caixeiro viajante. Caixeiro viajante, isso. E ele também era enfermeiro, né? Então, meu avô, numa cidade muito pequena no interior de Pernambuco, que eu até conto também no meu livro essa pequena história dele. E meu pai veio trabalhar como vendedor de distribuidora de medicamentos, depois teve a distribuidora e eu entrei trabalhando e agora já estamos aí passando bastante para o meu filho. Vou direto num tema assim que hoje em dia chama muita atenção, né? Ou seja, quando eu falei caixeiro viajante, eu tenho lido muito sobre a origem das vendas, como é que funcionava antigamente, né? Ou seja, caixeiro viajante, me parece que eles enchiam a mala, não é isso? Exato. E é de medicamento ou mais outras coisas? Era, inclusive meu pai fala que ajudava ele a botar, né, a mala no trem, e era uma mala de madeira, muito pesada. Então, quando você olha assim a história do seu avô, do seu pai, a sua e o bastão que você está passando, como é que você vê essa evolução? Qual é o seu sentimento de uma época em que nós ou alguns, né, viveram essa coisa tão analógica para um mundo que está chegando aí hoje, onde a IA, você deve estar implantando já processo. Como é que você vê essa transição? E se você pudesse fazer uma retrospectiva, a passagem do seu avô para o seu pai, do seu pai para você e de você para o seu filho? Eu acho que a tua pergunta é muito boa. Eu vejo que o que passa são os valores, né? A cultura do trabalho, o valor de ser honesto, de honrar os compromissos. Esses valores, eles são assim, atemporais, né? Não tem tecnologia, não tem nada. O que vai mudar é o processo do trabalho, mas os valores vão ficando. Então, quando eu olho para o que eu aprendi para o meu pai e eu escuto o que meu filho diz de mim, eu vejo que eu consegui ser essa ponte entre os valores de meu pai e os valores que meu filho tem hoje. Das histórias que estão no livro aqui, qual é a que mais representa isso para você? Olha, meu pai é uma pessoa que, assim, como funciona porque veio o livro, né? Como eu moro em João Pessoa, meu pai mora em Recife, eu sempre ligo para ele dia de domingo. E a gente conversa, eu converso sobre a empresa, ele já está com 89 anos, mas ele tem uma visão muito lúcida. Então ele usou uma expressão, por exemplo, se eu estou um pouco para baixo, né? Como um empreendedor às vezes está ali para baixo. Aí ele diz, tanto apanhar, né? Não é? Aí ele diz, rapaz, você está feito porco que só olha para baixo,
Então, e eu fui pegando essas ideias que ele dizia, né? E fui traduzindo em histórias da gente, dessas conversas, desse bate-papo que a gente tem, né? E tentando passar isso para outras gerações. Então, esse é um dos exemplos que eu trago, né? De que o empreendedor vai enfrentar desafio, mas ele tem que levantar a cabeça todo dia, né? Mas se ficar olhando para baixo, não vai a lugar nenhum. Não vai. Né? E o porco, se você olhar para o porco, ele só olha para baixo, né? E no teu segmento, você é distribuidor e passou a fabricar também, foi isso? Passei. Então você agora tem a fábrica e você tem a distribuição. É isso. A fábrica desde quando? A fábrica começamos o ano passado. A gente vinha estudando o nosso planejamento estratégico, acompanhando como vai ser a distribuidora do futuro, né? E a marca própria é muito importante hoje para a distribuição. Porque a gente tem experiência de 20 anos e a gente teve indústrias que nós conseguimos botar no mercado, ultrapassando outras indústrias, e muda um diretor e o cara te troca da noite para o dia, né? Já quando você desenvolve sua marca, você tem uma perenidade maior. E como é que é o processo? Só para quem está nos assistindo entender, né? Você fabrica remédios que a patente já são liberadas? Você fabrica o quê? Como é que funciona isso? A gente começou fabricando suplementos alimentares, né? Certo. Por exemplo, magnésio, né? Um bicarbonato e outros suplementos que são livres de receituário e vitaminas, né? Que é um mercado hoje que representa aí mais ou menos 25% da venda do canal. Então, é um mercado que você pode iniciar uma empresa, né, sem os valores que estão atrelados aos medicamentos, mas já vai te ensinando a trabalhar com medicamentos. Então, nós estamos elevando todos os nossos padrões para que, quando a gente quiser saltar para medicamentos, a gente já esteja acostumado. Há uma, digamos assim, uma curva de aprendizado nesse Exato. mercado, não é isso? É. E você hoje tem negócios na Paraíba, Rio Grande do Norte? Nós atuamos na Paraíba e Rio Grande do Norte com distribuição. Nós temos 3 centros de distribuição nesses 2 estados. Temos uma empresa que vende coletores menstruais, que a gente importa da Alemanha, a gente vende no Brasil inteiro, que é a empresa Lulup. Nós temos mais de 40 mil seguidores no nosso canal de Instagram. Coletores menstruais, o que é isso? É absorvente? O coletor, ele substitui o absorvente. É uma linguagem mais técnica para as mulheres, mas ele visa o quê? Você diminuir essa quantidade de absorvente que vai toda para o lixo, né? É mais confortável para a mulher. E é um segmento que vem crescendo. A gente, quando começou, praticamente só tinha uma marca no Brasil ou 2. Hoje esse mercado já tem 4, 5 marcas aí, muito forte. Falar em forte e marcas variadas, você também tem pesquisado muito fora do país, né? Isso. Recentemente teve na China. O que você viu lá? O que você trouxe de lá? O que você diria para o empresário brasileiro? Inclusive para mim, que nunca fui na China, tá? Acho que você tem que ir, viu? O que eu vi na China é que a tecnologia está muito avançada. Não é? Assim, eu vi o processo de, por exemplo, de plano de saúde, de consultas de plano de saúde. Um plano de saúde ele tinha 70% das consultas feitas online. E a gente entrou numa sala que tinha mais de 50 médicos e todos trabalhando em consultas e com 2 computadores, com inteligência artificial. Eu vi lá uma consulta de uma unha encravada. E foi muito engraçado, porque a gente vê assim, né, que é tão simples. Se você for analisar, por que eu preciso fazer uma pessoa se deslocar não sei quantos quilômetros para olhar a unha dela? Né? E aí eles, quando conclui a consulta, ele já gera a receita e, no caso, a China, ela dá o medicamento, a pessoa já pega o medicamento. Então, o chinês, ele tá, assim, as empresas chinesas, elas estão muito ligadas em fazer uma verticalização de tudo. Então, a entrega é dela, o médico é dela, o plano é dela, é assim. Você foi conhecer essa área de saúde ou tecnologia ou tudo? Ou teve ou foi uma missão específica ou você foi mais abrangente? A gente foi muito centrado em tecnologia e distribuição. Tá. Aí conhecemos uma empresa muito famosa aqui no Brasil, que é a Alibaba, é uma empresa gigantesca, não sei quantos funcionários tem a Alibaba, mas só para lhe dizer, é como se fosse uma grande universidade, né? É com o McDonald's na praça da alimentação deles, né? Só para você ter uma ideia, numa cidade de 8 milhões de habitantes, e os caras são gigantes. Então a gente aprendeu muito com eles lá.
em termos de uso de tecnologia. Eu diria que os chineses eles estão investindo muito em tecnologia. Inclusive, eles querem saber qual é o papel do Brasil, né? Você quer trabalhar... É. Como é que é? Na China é feito para você ganhar dinheiro. Uhum. E o Brasil é feito para se divertir. Ele disse que o brasileiro quer se divertir e ganhar dinheiro. Ele tem que se definir, né? Então aí pronto, agora pronto. Então assim, tem que achar uma saída aí, porque os dois não são compatíveis. Mas é uma coisa interessante que eu vi lá dos empresários chineses. A gente visitou desde mega empresários a empresários médios, né? Que eles comentam muito sobre a questão de quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então, a gente foi num cara que ele tem 40 farmácias só, é pequeno, né, para a China. E ele diz, olha, as leis trabalhistas aqui mandam trabalhar 44 horas semanais, mas não te impede de você trabalhar 88. Então, eu tenho 2 funcionários. Se esse cara quer ganhar dinheiro, ele vai trabalhar 60, 70 horas. Se esse cara só quer ter o salário, ele vai trabalhar as 44. Todos os 2 vão existir. Houve eu diria assim, durante um tempo, né? Não sei como é que está isso hoje, falava-se muito que os produtos chineses não tinham qualidade, né? Ah, isso é Xing Ling, isso é chinês, né? Assim, como é que está hoje essa tecnologia? Tem evoluído? Os produtos são tão bons quanto outros países? Qual é a sua percepção de quem vai lá? Eu tenho muita percepção dali da 25 de março, sabe? Tem aquele Xing Ling por ali que Sim. eu passo assim, olho, raramente eu compro porque eu tenho medo de não prestar. Mas na prática, quem tá lá? Vou lhe dar um exemplo, foi muito boa a sua pergunta. A gente foi olhar máquinas para a indústria, né? Isso já foi um consultor nosso que foi olhar. Ele foi numa empresa que a máquina custava $15 mil, é uma máquina barata, e o acabamento da máquina era fraco. E ela tem pistões. E ele disse, se um pistão desse, cada um custa R$40 mil. Se ela quebrar, você perde a máquina. Aí ele foi numa segunda empresa que já tinha uma máquina melhor. E existe uma terceira que é para concorrer com a mundial. Então é assim que a China trabalha. Se você quer algo barato, eu vou te entregar. Se você quer algo bom, comparando com um carro, se você quer um carro barato, eu vou te entregar. Se você quiser um Corolla, não tem luxo, mas é muito bom, eu vou te entregar. E se você quiser uma Ferrari, eu também vou te entregar. Agora, cada um vai ter seu preço. Eu lembrei da minha filha, com 8 anos, ela falou assim, papai, tinha pintado no muro, qualidade e preço baixo. Ela disse, papai, como é que pode? É verdade. Como é que pode? Então tem alguma coisa que não bate. E outra vez eu fui cortar o cabelo dela e o cabelo dele era careca, né? Disse, papai, eu não vou cortar não. Não vou confiar num cara careca cortando meu cabelo não, viu? E aí foram quantos dias essa viagem? Foram vários empresários? Como é que foi? A gente foi em 50 empresários e foram 10 dias de viagem. Entre Xangai, essa cidade que eu não lembro o nome, que fica Alibaba, e fomos para Pequim, que é outro tipo de cidade, né? Xangai é uma cidade, como eu estava explicando, Xangai é mais São Paulo, Pequim é mais Brasília. E a distância entre uma e outra? Trem-bala, 3 horas. De lá, o que você trouxe que vai colocar em prática? O maquinário a gente está vendo, porque a gente quer ter uma alternativa, porque os custos no Brasil têm subido muito. E são máquinas para a indústria de fabricação de fabricação. Tá. Nós estamos também visando automação, porque nós só temos 2 empresas no Brasil que estão fazendo automação. Uma delas é uma empresa austríaca que é muito caro, fica longe. Pra você ter uma ideia, nós fomos numa missão à Europa faz mais de 20 anos. 80% das distribuidoras são automatizadas. Nós fizemos uma viagem o ano passado para a Espanha e o mesmo grupo foi lá e olhou. Todas já 100% automatizadas. Sabe quantas empresas no Brasil estão automatizadas? Dessas que foram, eu acho que a gente tem, se tiver 2, tem muito. Então, por que o Brasil não consegue automatizar, melhorar a produtividade? Porque é caro, muito caro para a gente automatizar. Não existe linha de financiamento específica para você aumentar a produtividade. Então, a gente é obrigado a buscar na China uma alternativa, né? Construção também. Você consegue trazer um galpão pronto da China hoje em navio. Então, nós estamos indo... De ferro. Não, ele é todo não é pré-moldado. Isso é um material, um cartonado muito forte. Eu estou indo com esse
agente lá da China, nós estamos a Maceió conhecer uma distribuidora que foi feita toda com esse material chinês. Ela veio de navio da China e foi montada no Brasil, com um custo bem melhor do que o... O que se fala bem melhor? Quantos por cento em relação ao... Quando a gente fala de máquina, por exemplo, você pega uma máquina de compressão de comprimidos, ela chega no Brasil por R$400 mil, uma máquina boa. Uhum. A compatível no Brasil? Ela vai para 800 mil. Incrível, né, rapaz? É. Incrível. E, assim, outras áreas, outros empresários, você recomenda que deve ir também nessas missões para conhecer? A China, assim, quando você for na China, vá com foco bem definido. Que como a China ela é meio compartimentada, né? Você tem um setor, a área de brinquedos, por exemplo, de quem já é uma parte da China, a área de tecnologia é outra. Uhum. Então é um país muito grande, né? Tem que saber o que você quer para ir no foco e no lugar certo. As feiras são muito grandes, né? Feira gigantesca, então você fica perdido na feira. A primeira vez eu fui 2 vezes na China. A primeira que eu fui, a gente foi sem foco definido e você acaba não fazendo nada. Uhum. Você voltou da China, teve lá toda uma visão daquele mundo, cidades muito grandes, cidades onde tem uma produção, uma indústria muito forte de exportação, principalmente. Não sei se eles consomem muito internamente. Eu não conheço a China ainda. E o que você vê lá, assim, fazendo um paralelo com o Brasil? Que diferenças você, assim, perceptíveis para você? É como eu te falei da questão do quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Uhum. Isso é uma cultura que você escolhe trabalhar mais, né? Eu acho que a gente, como empresário, a gente tem que encontrar esse trabalhador que quer produzir, sabe? Isso mudou muito minha visão. Uhum. Mudou muito. Nós trabalhamos com banco de horas. E a partir disso, eu já penso ao contrário, sabe? Remunerar mais a quem quer trabalhar mais. Inclusive, toda quarta-feira, vou aproveitar para falar aqui para você, toda quarta-feira nós estamos com uma mentoria das 11 ao meio-dia. É só mandar um direct lá para o Bússola Cast, que a gente manda para você o link. É gratuito, é online, para debater sobre esse sistema de gestão de pessoas. Hoje tivemos nossa primeira mentoria e debatemos muito sobre essa juventude. Foi até uma pergunta de uma participante, né? O que fazer? Porque com todos que eu converso, tem posto de trabalho aberto, mas está difícil de encontrar mão de obra que seja qualificada e que queira trabalhar. Tá certo? Assim, e quando começam, muitos deles querem passar um tempo, já quer partir para outra nova experiência, que é o que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que as empresas têm um desafio muito maior agora de encontrar esses talentos e fazer com que eles queiram ficar nas empresas. Porque está cada vez mais, inclusive faz um certo tempo que eu li, se não me falha a memória, foi Ferreirinha que falou isso, aquele consultor Ferreirinha, que também é escritor, que até atende nosso amigo em comum aí, o Adeilton, e ele disse que a próxima crise ia ser do emprego. Acredito plenamente. Isso faz um ano e pouco. Hoje eu estava vendo... Do emprego não, né? Do empregador. Do empregador, né? Eu estava vendo... Estou fazendo um MBA em IA, né? Eu até aula hoje. E ele falou... Eu não tenho 100% de certeza do que eu vou falar, mas se não me falha a memória, é isso. Quem quiser se aprofundar, procure uma publicação que saiu do Fórum Mundial, agora em setembro. Que ele falou o seguinte, que 900 profissões, só não sei se tem essa quantidade toda, até achei... 57% já pode ser feito com IA. Poxa. Então, assim, aí perguntaram, e aí? Vai ter desemprego? Se não, pelo contrário. Aí ele explicou que camadas vão surgindo. Surgem novas demandas, né? Eu sempre uso o exemplo de que quando inventaram o carro, tá certo? Desempregou mais ou empregou mais? Tá certo? Empregou mais. Só que o cara que ia dirigir o carro ou que ia consertar o carro não era o cara que casqueava cavalo. Verdade. A não ser que ele desenvolva essa nova habilidade. Isso. Inventaram a eletricidade. Desempregou mais ou empregou mais? Empregou mais. Tá certo? Agora, a mesma coisa é essa revolução que nós estamos vivendo, que não é a primeira.
São várias que nós já passamos, só que essa tem características diferentes. Porque essa agora a velocidade é muito maior. Isso. As outras demorava dezenas de anos para poder ter um movimento. Essa tem movimento a cada semana, a cada dia, a cada instante. Você começa com uma coisa, já é outra. E por falar em estudo, eu sei que você também é um estudioso também, fiquei sabendo que você começou o mestrado, é isso? O que faz agora o cara que é empresário, tá correndo para China para comprar máquina e voltar para os bancos da faculdade para aprender, para ensinar? Que história é essa aí? Rapaz, é um sonho antigo, né? Eu acho que estudar para mim eu adoro estudar, eu adoro ler. Muita gente diz, rapaz, mestrado você vai ter que ler muito. Então, para mim já tá bom, né? Mas eu acho que é legal você pegar essa parte científica do mestrado, sabe? Eu li os cases e muitas vezes o empresário é assim, ele vai vivendo de ondas, né? Às vezes você está mais no racional, às vezes está no emocional. Quando você está iniciando uma empresa, seu emocional está lá em cima, é a curva S, né? Você tem que fazer aquele negócio funcionar. O toca-toca, né? Você tem que ser, eu digo que você tem que ser juiz, delegado, pai, mãe, atleta. Exato. Tem que ser juiz para julgar muita coisa ali, delegado para investigar o que está acontecendo, atleta correndo de um lado para o outro, professor para ensinar alguma coisa, aluno para aprender, pai porque tem que tratar o cara bem, enfim. E aí você vai começar, como é que tá em que... Começo em 2025, né? Em março, com a nossa querida Universidade Federal. E engraçado, assim, uma coisa, quando a gente começou a indústria, a gente tem um propósito de desenvolver o entorno da gente. Então, a primeira visita que eu fiz, uma das primeiras, foi a reitora, a vice-reitora da Universidade Federal, para dizer o que nós pudemos fazer junto. Então, hoje eu tenho 4 farmacêuticas, todas formadas aqui. As meninas são top, com mestrado. Então, eu digo sempre, nós vamos inverter, né? Em vez de comprar tudo do Sul e Sudeste, vamos começar a exportar tudo do Nordeste para lá. Então, a gente desenvolveu um produtor de mel, a gente desenvolve os caras que fazem nossas embalagens. A gente sabe que em São Paulo tem cara que é craque nisso. Mas a gente diz, não, nós temos que desenvolver o ecossistema. Vamos ensinar esses caras a fazer caixinha de remédio? Vamos. Então, o meu mestrado eu quero trazer para a universidade a porta aberta das empresas da Paraíba. Eu quero ser uma pessoa que vai dar início a isso, para que você e outras pessoas que têm empresas maravilhosas possam conviver com esses professores e a gente evoluir junto. É muito importante essa visão de desenvolver o ecossistema, desenvolver o entorno, sabe? Eu acho que esse é o maior legado que qualquer empresário pode deixar. Qual é o mundo que seu neto vai viver, né? Isso. Ele é melhor do que o que você encontrou? Você fez o quê para deixar melhor do que você encontrou? Exato. Tem vários amigos meus assim que tem esse propósito, essa visão. Eu acho muito bacana. Eu sempre que posso também procuro dar uma contribuição, sabe? Eu só tenho tido assim, alguns cuidados, porque tem uma questão que muita gente confunde a ação social com a assistência social. A assistência social, estou meio desgostoso, deixei de fazer, tá? Olha, vamos comprar feira para dar pro pessoal ali. Eu tenho visto gente que pega às vezes e vende e vai tomar de cachaça aquilo ali. Mas é um problema dele que fez isso. Eu estava em Balneário Camboriú agora, tem lá a placa, não dê esmola. Não dê esmola. Lá você não vê um na rua pedindo esmola, tá? Então, assim, eu fiz uma pesquisa recentemente de campo, para ser um pesquisador, que desafio quem quiser fazer, senta ali na praia à noite, peça um refrigerante, uma água de coco, uma cerveja, e peça um vinho geralmente, tá certo? E comece a ver, daqui a pouco encosta pede uma coisa. Chega o cara vendendo um negócio, cara bom. Eu dei meu telefone para mais de 20. Cara bom, jovem, teve um que me impressionou. Tô vendo que essas rosas aqui custam R$10 cada uma, e essas rosas é porque a minha esposa está doente, tô precisando, não sei o que, tal. Disse, vem cá, quantas tem aí? Ele disse, tem 10, ele disse, tá aqui, toma. Tá aqui meu telefone. Amanhã me ligue, vou arrumar um emprego de vendedor, vou lhe ensinar o que eu aprendi. E você nunca mais vai poder precisar fazer isso hora na rua com esse storytelling aí, com essa conversa aí, com essa narrativa. Ele ligasse, não ligou Então, assim, hoje eu tenho, assim, o livro que eu estou escrevendo, inclusive, é voltado para quem quer empreender, quem quer aprender. Estou contando as histórias, como é que eu fiz, que ele pode fazer também, sabe? Então, assim, como o professor Luizito dizia, né? Que já é falecido já. Se o cara quiser aprender, eu ensino de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
Ótimo, o que não quiser, precisa nem vir na minha aula, não precisa. Eu vou fazer 10 questões, das 10 eu faço a prova com 5, então você não precisa vir. Mas se quiser vir, é porque você quer aprender. E curiosamente a sala dele era a que mais tinha alunos, sabe? Então assim, eu acho muito bacana. Agora mesmo eu fiz, até passou aqui, tem um episódio com ele, que é o pastor Uchoa, fiz uma doação de 2.500 metros de área para um projeto social, sabe? Mas é um projeto bacana, eu fui lá conhecer o projeto que ele tem, que é com autista, assim, lá no Cone. Então, assim, eu ajudo muito hoje também, sabe? Mas hoje eu sou seletivo, sabe? Porque, assim, durante muito tempo, eu fazia as ações, mas não olhava o impacto que estava tendo realmente real, falar assim. E até com o Adeilton mesmo, nosso amigo, que eu aprendi algumas coisas com ele, né? Quando ele me explicou a diferença entre a assistência social e projeto social. Entendeu? Então, acho bacana quando você diz assim, tem gente formado, ou seja, você quebra um ciclo, né? O próximo que vem agora, filho daquele formado, vai ser diferente. Então, eu gosto de projetos assim, que tem consistência. Entendeu? E principalmente na educação. Na educação. Eu tenho hoje, todos assim, quando fala em fazer algum projeto social, eu penso em educação. Estou com um grande projeto que estou trazendo aí, essa minha viagem a São Paulo agora. Não vou falar ainda porque não está com o contrato assinado, não vou, como dizia minha mãe, contar com ovo no cu da perua, sabe? Seu pai disse também ou não? Não, ovo no cu da galinha, né? Galinha. Mesma coisa, né? Contar com o ovo no cu da galinha, sabe? Porque caiu, quebrou. Então, assim, mas é um projeto muito grande nessa parte da educação. Isso é importante. Deixa eu te falar uma coisa para você e para quem está nos assistindo aqui, tá? Nessa crise do emprego, ou do empresário, como você chamou aí, uma coisa eu tenho percebido. A academia, a faculdade, ela não está conseguindo formar o profissional para esse mundo aqui. Exatamente. Ou seja, eu não tenho aqui os percentuais, tá? Mas é só você pesquisar. Pega a ideia aí, pega o código, né? Pega o código e vai buscar e vai pesquisar aí no Google que você encontra. Mas a maioria das profissões que existem hoje, elas vão deixar de existir. E as faculdades estão formando gente com a grade. Se você pegar os livros, são livros que têm já há algum tempo, claro, algumas coisas não mudam, mas a grande maioria, a forma de você montar os processos, estão mudando. Então, esse cidadão sai da academia, vem para o mercado despreparado para esse novo mundo. Vai sobrar para quem? Para nós, empresários, nós, gestores de pessoas, desenvolver essas pessoas. Então, assim, estou muito focado nessa área. Por isso, nós criamos aí essa mentoria semanal. Sim. Por quê? Não sou eu que vou estar falando, não é só eu, Rafael Favil. A gente quer ouvir você. Com suas do o que você trouxe da China? O que você, inclusive, está convidado para quarta-feira, dar uma palhinha, tá? Tá certo? De explicar o que você viu. Porque, assim, às vezes, você está ali no dia a dia, no seu trabalho, não tem tempo de parar para pesquisar, para estudar com tanta coisa. Isso. Então, quando alguém chega e fala, opa, peraí, ou pelo menos ficar atento. Tem aquele princípio, né? Eu não sei que eu não sabia. Agora eu sei que eu não sabia e posso fazer alguma coisa. Então, assim, eu sou muito... Eu aprendo muito. Eu aprendo muito aqui. Aprendo muito ouvindo as histórias, as dores de outras pessoas. Entendeu? Aprendo muito. Esse é o meu modelo de aprendizado. O seu é o quê? É lendo que você falou? Como é que você aprende mais? Eu gosto de ler e gosto de vivenciar, né? De visitar. Eu gosto muito de visitar cliente. Então vou lhe visitar, viu? Visite. Eu aprendo muito com meus clientes também. É a forma mais simples, né? Isso aí eu herdei muito do meu pai. Meu pai é o visitador de mão cheia. Ainda tem aquele ninho de coruja lá ainda? Tem, já estamos com 6 corujas novas. Tá lá ainda. Bem novinho. E a coruja, eu acho que era pra você lá, é só um ninho de coruja ou tem algum simbolismo ali, aquela coruja? Rapaz, assim, tudo que eu vejo na minha vida, eu vejo a mão de Deus, sabe? As coisas se encaixam perfeitamente. E eu fico, caramba, como é que pode? Quando eu fui, nós estamos fazendo nosso planejamento estratégico agora. Quando eu comecei a estudar para a seleção do mestrado, caíram 5 cases para analisar. Aí veio a viagem da China. Aí, sabe como é que uma coisa vai se encaixando com a outra? Eu fui assistir a palestra semana passada em Campina Grande, convidado por a doutora Jéssica, que tem um escritório de advocacia muito bom, está fazendo um projeto de sucessão da gente.
O cara falou também das competências. Você vai vendo, sabe? Murilo Gun, ele fala muito que tem o zoom out e zoom in, né? Que é quando o zoom in é quando você vê algo e você dá um zoom ali, pega aquele negócio. Então, quando você está aberto a aprender, tudo que te falaram, você vai captar, né? Uhum. A coruja tem um simbolismo muito grande de sabedoria. E de aprendizado e de cuidado, sabe? Acho que tem muito a ver com você, por isso que ela fez aquele ninho ali, isso aqui eu estou protegida, sabe? É verdade. Agora, assim, falando da universidade também, uma das coisas que dá a gente a liberdade, né, de procurar ir crescendo é quando você vai formando seus filhos, né? Então, eu consegui, graças a Deus, meus filhos já vêm aí no processo de assumir a empresa e vai me liberando tempo. Então, a gente já tem um conselho administrativo na empresa, eu sou presidente do conselho. Uhum. Então, minha tarefa executiva ela vai diminuindo, eu não deixo de ir para a empresa, estou todo dia lá na empresa, mas eu tenho mais tempo livre do que eu tinha antes. Vamos lá, tá? Isso é bem interessante porque esse assunto sucessão, poucos empresários pensam. E dos que pensam, poucos começam. E dos que começam, poucos fazem de maneira estruturada. Uhum. Você falou que está com uma advogada que está fazendo para vocês, né? Isso. Um escritório especializado. E também uns consultores de Minas Gerais que são professores da Fundação Dom Cabral que estão nos auxiliando. Tá. Então, como é que deve ser? Quais aprendizados que você teve que pode compartilhar aí com o nosso público aí? Aprendizado é que você tem que pensar em tudo, né? É assim, o advogado ele vai pensar por você em algo que você nem imagina. Como é que vai ser esse filho ou esse genro se não concordar com isso? E se faltar essa pessoa? Uhum. Então você faz uma série de ensaios e vê como é que você vai montar aquele arcabouço de forma que seja justo para todo mundo. Eu acho que a palavra justiça é que impera, sabe? Uhum. Então eu acho legal quando você tenta estabilizar algo que pode ser caótico, né? E você, nós como gestores, como pais, nós não podemos deixar bronca para os nossos filhos. Nós temos que deixar algo bom para eles. Você está na 4ª geração já com seu filho, mas a passagem do seu pai, do seu avô para o seu pai, ele era filho 1, tinha 2 filhos, tinha quantos filhos? Tinha 3 filhos. Quantos foram para o negócio? Meu pai e meu tio. 2, não é isso? Mas eles foram meio que independentes. Tá, não certo. Herdaram, não. Tá. Aí disse seu pai para você, quantos filhos? Meu pai já tinha 6 filhos. E como é que foi? Todos foram pro mesmo ramo ou só você que pegou essa? Meu pai, ele levou todo mundo para trabalhar com ele, né? Ele tinha vários negócios e não foram dando certo, ele foi levando para as empresas. Mas em 83, aí eu disse, não, meu pai, eu vou para uma carreira solo. Aí eu vim para João Pessoa e aqui eu construí. Tá. Vamos voltar aqui para as histórias do livro, que eu achei maravilhoso ler isso aqui, porque eu me vi no interior, sabe? Cara, eu assim, lendo o meu... eu escrevi, né? Peguei um mentor para me ajudar na parte de arrumar as ideias, porque meu primeiro estava escrevendo, então eu tive muita dificuldade, né? Não é fácil escrever um livro, mas também é muito prazeroso, sabe? Eu não sabia que era tão bom escrever, sabe? É verdade. Tô encantado com essa nova versão agora de escritor, tá certo? Acorda cedinho para... Cedinho, todo dia, de 4 da manhã para escrever. E no dia que eu não escrevo, eu fico... Entendeu? Então, assim, tô gostando muito mesmo. E é engraçado é que eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei agora, sabe? Escuta uma musiquinha? Não, escuto não. Meu ritual... Eu botava uma músicazinha clássica aqui. Meu ritual é eu acordo, aí geralmente faço um cafezinho, fica ali, aí olha, aí tá começando a clarear ali. Vou até botar amanhã o telefone pra gravar o sol nascendo, sabe? Deixa lá gravando e depois acelero, sabe? Aí sento no barulho, tem só o barulho do mar, né? Que eu moro de frente pro mar ali, só o barulho do mar. O pessoal começando a caminhar e meto os dedos pra funcionar, sabe? E aí, mas eu choro é quando eu vou pra revisão. Porque quem tá revisando é esse mentor que eu contratei. Aí ele vai lendo a história pra ir revisando, cara, não tem como não chorar, sabe? Porque você vai buscar lá de quando você ia buscar água no rio com a lata na cabeça, aquela água barrenta com cheiro de xixi de vaca, sabe? Pra tomar banho, sabe? Entendeu? Você vai lá ver seu pai saindo de madrugada para tirar leite, para ganhar 2 litros de leite para dar de comer a gente, sabe? 9 filhos.
Então, assim, é uma história que você relembra tudo aquilo e, caramba, como é que eu tive coragem de vir pra cá com 15 anos, sabe? Então, mas tá tudo isso lá no livro lá. Vou contar só o spoiler, tá? Vamos ver aqui alguns ditados aqui. Tu chama do quê? Ditados populares, sabedoria popular? Mas como é que você chama isso aqui? Ditados populares, né? É o poder da sabedoria popular. Se o trabalho matasse, não tinha um jumento vivo. O que isso significa? Meu pai fala muito isso pra mim, né? Daquela coisa de reclamar, de trabalhar, não chegar cedo, né? O cara tem que trabalhar, né? Não tem resultado sem trabalho, né? Eu digo o contrário, quase o contrário. Que isso se trabalho desse dinheiro, o jumento era rico, sabe? Né? Dar dinheiro é estratégia, não é o trabalho não, tá? Vamos à próxima aqui, ocasião faz o ladrão. Isso ele coloca muito em relação às facilidades que você dá, né? Quando você não tem processo que amarram, eu até escrevi isso aí, você fica só na base da confiança, né? Se tiver uma falha ali, aquela falha pode ser saborosa para a pessoa e aí... Posso complementar com as coisas aqui? Pode. Não tô desconstruindo, não, mas eu digo que a ocasião não faz o ladrão. O cara já é ladrão, tá? Ah, é verdade. Ele só pratica quando tem a chance, tá? É a chance. Já tem a índole. Né? Já tem a índole. Mas já. eu falo isso no texto. Faz. Não existe bom pagador sem dinheiro. O que é que você acha aí? Isso é verdade. Não é? 100%, tá? Meu pai sempre diz assim, rapaz, aquele cara é bom, é um cara honesto, mas ele não tem dinheiro. E aí? Deixa eu contar tem um tio da minha ex-esposa, né? Que ele muito espirituoso, né? E ele, assim, ele é cheio de história lá em Patos. Faleceu agora recentemente com 98 anos, sabe? E ele era do tipo que ia pro bar tomar cachaça, bebia. Aí, olha aí, pega ali um boi daquele ali. Amarrava o boi e dizia, ó, tá aí, quando acabar o dinheiro, eu vou beber o troco todinho, tá? Aí eu vou pagar com o boi, era assim, né? E outro dia ele passou um bocado de cheque sem fundo, né? E o cara era amigo dele, né? E aí o cara disse... Ficou com vergonha de cobrar, sem querer cobrar, aquela coisa toda, né? A vergonha alheia, né? E aí, quando foi um belo dia, ele faz uma compra a esse cara. Que... Vou dar uns bodes lá, né? Criar bode, né? Comprar uns 20 bodes lá, ele lá. E o cara disse, agora eu vou... Aliás, o cara comprou a ele, né? Agora eu vou devolver o cheque dele sem fundo, né? Aí pegou lá um bolo de cheque, o cara levava os bodes, vendia na feira e recebia muito cheque. Aí pegou lá o bolo de cheque, saiu dando pra ele, deu pra ele. Ele pegou assim aí, esse aqui é Banco do Brasil, esse é o cheque Goiaba. Cheque Goiaba, pra quem não sabe, era um cheque que não tinha limite, né? Isso eu não conhecia, não. Aquele cheque, o ouro, né? Do Banco do Brasil que tinha limite, né? Era. Aquele cheque roxinho, da cor Goiaba. Era o Goiaba, era? É porque o cara não tinha crédito. Aí ele disse, esse aqui eu não quero. Mas, Chico, esse aqui não é o seu? Claro que eu não quero, porque você não tem fundo mesmo. Tá vendo? Aí não existe bom pagador sem dinheiro, é verdade, meu amigo. Josué, o livro está dividido da seguinte forma. Esses que você leu são ditados originais do meu pai. Certo. 5, claro, ele deve ter ouvido de alguém. Aí depois você vai ter 20 ditados que são pessoas amigas que eu pedi para dizer ditado, que está ligado à vivência daquela pessoa. Quem não pode ir com pote não pega na rodilha. Essa foi uma gerente comercial que trabalha com a gente. Ela disse que eu vi isso do pai dela. Ó, filha, se você não pode com pote, nem pegue na rodilha, que é... Sabe aquele negocinho de pano, né? Que foi aqui, né? Eu peguei muito aquilo ali, amigo. Eu tanto peguei como daqui mais da metade. Meus pais também. O que me chamou muita atenção, lendo isso aqui, tá? É que não existia a internet. Como é que seu pai dizia isso? Como é que meu pai no interior dizia? Lá em Patos dizia. Como é que chegava? É verdade. Há muito tempo que eu me questiono sobre isso, sabe? Porque esses aqui, eu era criança, minha mãe dizia a mesma coisa. A grande maioria aqui. Olha isso aqui, ó. Quem chega primeiro bebe água limpa. Meu pai dizia também esse ditado, tá certo? Que é quem chega primeiro no projeto, chega primeiro em algum canto, não é isso? Rapaz, uma coisa engraçada que aconteceu comigo agora, eu estive no Canadá. Quando eu saí lá da China, eu fui ver minha filha. E a gente foi para uma cafeteria que os bancos eram de tronco de madeira. E o ditado que ela mandou dizia assim, né? Puxa o tronco aí, como a gente diz assim, puxa a cadeira, né? O canadense ele dizia, puxa o tronco. Mas por quê? Porque como é muito frio a região, eles botavam o tronco próximo da fogueira para aquele tronco já aquecer. Então quando você chegava já tinha um cantinho quente.
E aí nós fomos jantar numa cafeteria que era justamente de tronco, cara. Aí literalmente, a gente viveu esse ditado, né? Passarinho que não deve nada a ninguém, acorda cedo. Essa é especial. Essa eu queria registrar a Pronto, história. vamos lá. Minha primeira viagem para São Paulo com meu pai, para a gente visitar os laboratórios, aí nós levamos um primo do meu pai, que era... Foi de VASP, de Varig? Fomos de Varig. É. E a gente ficou ali no Largo do Aroche, que é famoso, que tinha uma série da Globo que era gravada ali, né? Sai de Baixo, eu acho. Uhum. Aí eu tinha o primo do meu pai que foi com a gente, ele era um executivo da Mobil, que é essa empresa de óleo gigante mundial. E ele já estava aposentado e ele foi com a gente para auxiliar a gente, né? E ele dizia esse ditado. Ele dizia, rapaz, passarinho. Eu, menino, tinha uns 20 e poucos anos, queria dormir, né? Mas ele dizia, passarinho, que não deve nada a ninguém, já está no mundo, imagina a gente que deve, né? Muito interessante, sabe? Paulo Muito interessante. Carmelo. Como é que os ditados são tão regionais, assim, e não sei como é que ele se comunicava, né? É. E ele, só o ditado já diz tudo, Pronto, né? esse aqui eu nunca tinha visto. Antes calado que mal falar. É. Esse eu não conhecia. Esse foi mais de pesquisa. Eu fiz É. pesquisa também. A ignorância é a mãe de todas as doenças. Esse eu não conhecia. É. Isso eu não sei se são os internacionais. Acho que aqui já são os internacionais. Quem quer adquirir o livro aqui, onde é que pode encontrar? Podem falar comigo direto no Instagram, né? Ivanilson Galindo. Certo. Ele tá na Livraria do Centro, ali na... Do Luiz? Luiz, Livraria do Luiz. Livraria do Luiz. Se você não encontrar na Livraria do Luiz, é porque não existe, né? É, e tá também na Igreja Anglicana, Uhum. que eu frequento. Eles têm uma pequena livraria, tá lá. Né? E tem os preços variados de acordo com a livraria. Muito bom assim, você que gosta dessa coisa bem regionalizada e conhecer uma história de superação, de sucesso, eu acho que é uma leitura muito gostosa, muito agradável. Eu li no avião, Foi? li numa voada aqui para São Paulo. Eu fiz leitura dinâmica, eu consigo ler rápido. Mas uma coisa assim que você falou, que é o depoimento que eu mais escuto, é a correlação das histórias com os pais da pessoa. É. Teve uma senhora que foi falar comigo, ela foi chorando, e ela disse, olha, eu vi meu pai todinho aqui. É. Então é legal essa conexão, né? Minha mãe falava muito de desse meu pai, tipo, numa noite escura que o sol não volta a brilhar, a vida é como rapadura, né? É doce, mas não é mole. Aí meu pai acrescentava, sabe? A vida é como rapadura, é dura pra quem é mole, sabe? Ele dava mais uma incrementada ainda. Dura sabe? pra quem é mole. É dura pra quem é mole, sabe? Meu pai era assim, era uma baraúna mesmo, aqueles cabra que não tinha tempo ruim pra ele não, sabe? Pra arrancar toco, tirar leite de madrugada Bonito isso. pra poder criar a gente. 9 filhos. 9 filhos A sua criados. história é muito bonita, Aí você já me contou. Tem um ditado que ela usava, né? Foram criados como Deus criou batata. Ah, é? É. Como é que é É isso? todo jeito. Planta. Você devia ter me mandado esse, cara. Eu pedi ditado do seu coração. Eu acho que você mandou os ditados usuais, né? Volume 2, tá? Agora, é isso que você falou, até minha sogra faleceu, tá com 1 mês e pouco. E eu incluí um ditado em homenagem a ela, que ela fez quimioterapia, eu acho que uns 3 ou 4 anos, e já com seus 87 ela começou a fazer, e ela dizia assim, quem não quer sofrer já nasce morto. E ela é ponta firme, sabe? Meu pai dizia, meu filho, quem tem medo de cagar não come, tá certo? É verdade. Tem um bocado aí, cara. Tem. Eu não lembro bem, eu acho que quando você me pediu naquele dia, assim, dos amigos, eu, na hora, não sei. Eu nem lembro se eu mandei também, tá? Assim, mas se for ter o volume 2, eu consigo pelo menos uns 10 pra você aí, viu? Tá Essa certo? consultoria do seu amigo aí, quem sabe? Né? Rapaz, estamos aqui já há quase 1 hora no papo que ficaria aqui, eu acho que uns 2 dias. Com você tem que ser uns 3 podcasts para poder atualizar tudo, tá? Mas eu vou lá conhecer, eu vou iniciar um novo projeto, eu quero contar as histórias. Eu contei a minha história no livro, que está ser lançado em breve. Eu vou lançar primeiro na Amazon, digital, e depois eu vou pegar alguns feedback e lançar ele físico, tá? Ele é a base de um curso que eu quero fazer depois também. Eu quero mostrar para as pessoas que existem caminhos que o empresário, que o empreendedor percorre, que se você quer empreender, pode se inspirar. Vamos pegar uma coisa aqui. Se você pudesse voltar no tempo, 20 anos, 15 anos atrás,
com a pega essa sabedoria que você tem hoje e voltar 15 anos, o que você faria? Entendeu? O quanto seria? Então, nós podemos ensinar as pessoas, sabe? Então, a visita que eu vou te fazer lá é um mini documentário para a gente conversar sobre isso, tá certo? Mas assim, ó, aqui a empresa é assim, mas fizemos isso para ensinar para esse pessoal, dar uma aula, tá? Então vai ser baseado nisso, porque inclusive essa parte da sucessão, muito interessante falar sobre isso, porque eu acho que é um tema, é um assunto que todos nós precisamos pensar sobre isso. E muita gente não pensa sobre isso. A grande maioria não pensa. Quer seja porque não tem o conhecimento, quer seja porque acha que vai ser eterno, que não vai morrer, quer seja porque o dia a dia não permite pela luta, pela labuta do dia a dia. Nós sabemos que muitas empresas passam grandes períodos sobrevivendo ali. Isso. Então o cara vai pensar em sucessão se ele está pensando no... Eu sempre brinco, sabe? E não é nenhuma heresia aqui não, tá? Não adianta você falar de Deus para o cara com a barriga vazia, né? Primeiro tem que dar a ele a comida. Estou um pouco sendo contraditório com o que eu falei, tá? Porque assim, eu dou uma vez, mas no dia o cara tem que trabalhar. Isso. Tá? Até eu brinco que até liguei pro meu pastor outro dia, de 5 horas da manhã, tava indo jogar bola, sabe? E ele tava na televisão ali, tinha um pastor. Você que está com a mulher doente, você que está com o filho preso, você que está com enfermidade, você que perdeu o emprego. Eu disse, ô pastor, não dá para esses pastores dizer assim, não. Você que tá bem de jogar bola, você que tá trabalhando, que tá feliz, faz sua oração. Então assim, é verdade. Pega a televisão. Então assim, eu tô cansado de pra todo lado que você se vira só ver notícia ruim, cara. É verdade. Então assim, esse programa aqui, esse podcast, ele tem esse propósito, trazer sua história. Tem muita coisa aí, tem muita riqueza aí de aprendizado, tem uma trajetória. Então assim, é em pessoas como você que a gente tem que se inspirar. Obrigado. E eu recentemente tive um dissabor, não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas eu sou vizinho do Digital Influencer, entendeu? O cara ter expulsado do prédio, não consegue, é uma questão complicadíssima. 4 da manhã o cabelo de bagunça, o prédio multa ele rasga a multa e fica fazendo graça. É mesmo. Assim, muita grana, não sei quantos milhões de seguidores. E eu tava na piscina e tinha uma menininha lá, que tava visitando o prédio lá de alguém, e disse, eita, é ali que mora fulano. Aí eu escutei, né? Já tem assim uns 8 anos a menina tem, né? Aí eu disse, você conhece ele? Ela, conheço. O senhor mora aqui? Se mora, é meu vizinho de porta, por sinal. Eu não acredito não, você é vizinho de tal? Eu sou vizinho. Moral da história, eu fiquei pensando depois, né? Que tipo de pessoa tá influenciando essa geração, sabe? É verdade. Aquilo assim, pra mim foi uma pancada, foi um nocaute, que eu fiquei pensando assim, aquela criança precisa ser influenciada por uma pessoa que tenha comportamentos diferentes daquele cidadão, sabe? Nada contra a vida dele, mas assim, até onde eu vou estar invadindo o seu espaço, sabe? Com o meu comportamento. Você quer gritar de madrugada? Faz uma casa num sítio, cara. Isso. Agora, atrapalhando a vida dos outros, então assim. Então, eu gosto de trazer para aqui pessoas como você, que passaram vários outros empresários, conhecidos seu. Para mim, assim, é um prazer muito grande ter você aqui. E qual é a sua mensagem final? Quero agradecer demais a sua presença aqui, tá? E sua mensagem final, principalmente para os empresários e para aqueles jovens que estão aí começando a chegar na vida profissional, na vida adulta. Eu queria, antes de ir para a mensagem final, dizer, né, para as pessoas que estão assistindo, se quiser conhecer um pouco mais da gente, é o Grupo BRF1. Nós temos um Instagram. A indústria nossa é a IF Brasil, que é a Indústria Farmacêutica Brasileira. Também temos Instagram, temos mais de 68 produtos. Se quem quiser conhecer a linha, está lá, já está em todas as farmácias, nas grandes redes também. E dizer para você assim, que para mim foi um prazer, né, estar com você. Eu acho que falar de gestão para a gente que gosta é muito bom. É igual falar de futebol, é fácil, né? Uhum. Eu diria que a pessoa que quer progredir na vida, ela tem que ter o trabalho e o estudo andando paralelo, sabe? E com certeza também que Deus esteja assim balizando essa pessoa, né?
Mas eu diria para o jovem e até para o empresário mesmo, estuda mais, né? Trabalha mais, vai atrás de sonhos. É como o Disney diz, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, tá na mão da gente. E sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Né? Então, eu até ia falar, esqueci na hora que você estava falando sobre o estudo, gosta de ler. Se você não leu ainda, eu vou te recomendar um livro que tem a ver com o que você falou para mim nos bastidores, que é o livro Rápido e Devagar. Rápido, devagar. Já leu já ou não? Não, meu filho que falou sobre isso. Pronto, eu comecei a ler esse livro e assim, tô gostando muito porque eu não posso falar muito sobre ele porque eu tô no começo ainda, tá? Sim. Mas é assim, é a forma de pensar e decidir rápido e pensar com estratégia, olhando planilha, olhando números. Entendi. Tem muito a ver com o que você falou, que é seu objetivo na Na indústria? Não, no mestrado. No mestrado. Que é você ver os estudos, né? Ou seja, os testes, as pesquisas, não é isso? Isso. Então, uma pesquisa é uma forma de você pensar devagar. É. Você vai testar, vai validar aquilo ali. Isso. Então, a essência do livro é essa, é de você tomar decisões rápidas quando a situação exige. Se você vem aqui agora uma bola em sua direção, você não vai pensar assim, peraí, eu vou pensar devagar, né? Vamos fazer aqui um brainstorm, vamos entender por que essa bola vem. Não, você vai se livrar. Que é o seu cérebro primitivo. Exato. Lá que tem ação. Mas o cérebro aqui, que está aqui, eu acho que é o neocórtex, né? Que chama. Tem o límbico, né? As emoções, tem o reptiliano. Né? Então, assim... Também não gravo não essa coisa. O cérebro reptiliano é aquele que vai te defender. Isso. Tá certo? O límbico estão as emoções. E o neocórtex é o que nós estamos conversando aqui. Então, as informações, né? E aí, o que acontece? Pensar rápido... É você decidir rápido, baseado em intuição, em histórias passadas, que muitas vezes... Aí ele mostra lá, sabe? Ele ganhou um prêmio Nobel, sabe? É um cara assim, né? É um livro muito best-seller. Muito boa indicação. Ficou na lista do New York Times aí em primeiro lugar há muito tempo. Eu nunca tinha lido esse livro. Já tinha ouvido um podcast dele. Mas aí me recomendaram e nessa fase que eu estou agora estudando para escrever, né? Ou seja, você tem que pesquisar mais, né, sobre os temas que você vai falar. E o segundo livro tem muito a ver com isso, né? Eu vou trazer conceitos que você precisa praticar, como resiliência, inteligência emocional e por aí afora. E aí eu resolvi ler esse material. Muito bom. Mas te recomendo demais ele, vale a pena você ler, tá? Eu desenvolvi uma habilidade de audiobook, tá? Foi. E não sei se você sabe, eu fazia com uma revelação aqui bombástica, viu, Cássio? Talvez eu seja o primeiro produtor de podcast do mundo, tá? Quando foi o primeiro podcast? Tem como pesquisar aí, gente? Bota aí, o primeiro podcast. O meu primeiro foi em 1998, tá? Quando tinha aquele conto de líderes aqui em João Pessoa, eu ia para as palestras, levava aquele gravadorzinho e gravava o conteúdo. Aí depois que está no carro, que eu dizia que era a minha universidade sobre rodas, tá? Então, 1993. Foi, então eu perdi. Sou o segundo, talvez, tá? Ou o terceiro ou o décimo, mas isso aqui não importa qual foi, mas eu já fazia isso, sabe? Eu gravava as palestras para escutar depois. Então, com isso, podcast, tem um resumo cast que eu recomendo sempre, que é resumo de livros. Tem mais de 300 livros lá resumidos, sabe? Poxa. Muito bom, resumo cast. Tudo que é bom eu faço. Você tem que ir alternando, né? Ora você vai ler um livro, eu estava lendo, sabe o quê? Casagrande Senzala. Imagina um livro gigante. Mas é muito bom de ler. Por quê? Porque você passa a entender o que é o Brasil mesmo. Por que a gente está fazendo isso hoje? Quando você vai lá para trás e olha 1500, você vai entender que as mesmas histórias de 1500 estão se repetindo. Só muda as escalas e as famílias, as pessoas, né? Agora é outro tipo de leitura, né? É uma leitura de diversão, de conhecimento. Agora, leitura de negócio, eu gosto muito de dividir isso. Leitura de negócio e a leitura de conhecimento. Eu tenho lido, assim, um técnico... Tá, de processo, de indicadores. Isso. E tenho lido por exemplo, esse é um livro de autodesenvolvimento, né? Isso. Entendeu? Autoconhecimento, na verdade. Então, eu sempre leio 1, 2, até 3 simultâneos, sabe? Lê no avião também, não? Sim. É o que eu gosto. Eu leio o avião e escuto, tá? Escuto. Então, assim, escutar eu gosto mais hoje do que de ler, tá? Né? Assim, porque esses livros da ZumuCast, eu escutei todos eles mais de uma vez. Todo dia eu ia caminhar, era um livro, que é 40 minutos em média, sabe? Às vezes eu estava indo
e outro voltando. Matava 2 por Legal. dia. Aí, quando eu gostava do livro, aí eu comprava o livro. Compra, Comprava o livro. Essa estratégia é boa. Isso. Então, e outra coisa, o que eu faço, né? Todo livro que eu compro, primeiro eu escuto o podcast. Eu vou procurar um podcast, escuto. Esse que eu te falei tem 500 páginas. Aí eu escuto o podcast dele, aí leio o livro e depois escuto o podcast novamente. Entendi. Aí eu consigo fixar... Fica claro isso, tá? Porque a grande maioria dos livros tem uma ideia central. E depois tem um bocado de lixação de linguiça. É verdade. Fica até cansativo. Um livro maravilhoso que eu li agora foi o Mindset. Eu li Mindset. É muito cansativo. Do meio pro fim fica mais do mesmo. Cansativo, muita pesquisa, né? Mais do mesmo, sabe? Pesquisa para dizer a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, eu tenho esse hábito, sabe? De ler e tentar entender a essência. E eu consigo muito gravar as histórias, sabe? Sim. Do livro, as pesquisas. Então, isso eu recomendo para você ler, que é o Rápido e Devagar. Por tudo que você me falou aqui hoje, para quem está também nos assistindo, tá? Tem um aplicativo que eu uso, o Voice Dream. Não sei se você conhece o Voice Dream. Não, conheço não. Voice Dream, você pega um livro que está em PDF, você joga para o Voice Dream e ele vai ler todinho para você. Tá. Então você vai usando também isso. Às vezes é um livro que você não encontra mais. Tá. Ou muito caro, você baixou o PDF, você jogou lá, você lê. Depois eu quero ver, porque assim, eu tentei vários aplicativos desses, não deu certo os que eu encontrei, aí eu assinei o Audible, eu acho que é isso. Audible, não é? É. Audible? É. Aí já o homem já tá no outro nível. Peraí, né? cara. Já tá no outro. Audible? É o da Amazon, é isso? É. Pois no meu Paraíba eu digo Audible, tá? Pronto. É bom porque é público, todos os tipos de público entenderam. É, né? Pronto. Tá escrito assim, eu acho que é Audible. Bom, é o da Amazon, tá, gente? Então é o seguinte. E o que ele faz? Ele baixa também o PDF? Não, esse tem lá dezenas de livros gratuitos e você compra os livros lá, tá? Sim. Só que você compra esse livro, tanto você pode escutar offline, você pode fazer lá os clipes lá, marcar. Então, assim, você escolhe a velocidade, tem vários recursos. Aí a experiência para você escutar é muito boa por isso, tá? Então, por exemplo, eu estou escutando, aí tem um assunto que me interessa. Eu já vou lá e passo clicar, já está registrado já. Legal. Tá? De onde eu terminei, eu estou escutando aqui no iPhone, vou pro tablet, vou pro computador, então já tá tudo sincronizado, sabe? Então ele é muito bom, baratinho, R$19 por mês. Né? E os livros ficam aí, tem todo o preço do livro. Tá? Você falou o resumo cast, agora tem aquele 12 minutos também, né? O 12 minutos é um resumo de livro em 12 minutos, tá? Sim. Muito bom também. Eu até tinha aquele ali, mas eu acabei deixando de lado na época. Eu achei melhor. Ela era muito curtinho, 12 minutos, sabe? Sim. Eu achava muito curto, mas até estou pensando em assinar novamente, tá? Porque às vezes eu quero falar sobre um assunto, aí dou uma pesquisada, aí te ajuda, sabe? Mas tudo vale a pena. Depende do seu tipo de aprendizado. Qual é o melhor? O seu, tá? Eu estou satisfeito com esse que eu estou fazendo, que eu estou ouvindo o livro lá. Mas conhece o outro, aí depois você escolhe qual é o melhor. Esse, eu acho ele fantástico. Virou meu casca de bala, meu companheiro, sabe? Pra onde eu vou. E aí não tem tempo ruim, cara. O avião atrasou. Tô lá e pronto, tô lá. Tô esperando alguém, a pessoa atrasou. Bota o livro, pô. Entendeu? Então é isso. Bom, gente, papo muito agradável. E eu queria mais uma vez aqui agradecer, dizer que você que está nos assistindo aí, que gostou, comenta, nos ajuda a fazer o episódio cada vez melhor. Isso aqui nós temos a intenção de passar essa mensagem de que é possível você empreender, escutar histórias de empreendedores. Agora eu quero ir em loco, conhecer mesmo, tomar um cafezinho com você lá, tá certo? Conversar com seu filho, com os funcionários, contar um pouco da história. Vamos ter um canal no YouTube para contar as histórias dos empreendedores, por enquanto, paraibano. E você vai estrear esse canal, tá certo? Obrigado. Ok, então, forte abraço a todos, tá?